Fala, segundo ano! Na aula passada nós aprendemos sobre quantidade de matéria, o que é o mol, e como calcular quantos mols eu tenho dentro de uma amostra de tantas gramas. Recapitulando, essa fórmula é: para calcular o número de mols eu preciso da massa da amostra dividido pela massa molar daquela substância. Então, se eu tenho uma amostra de 360 gramas de glicose e eu quero saber, esses 360 gramas equivalem a quantos mols? Eu preciso primeiro saber a massa molar da glicose. Sabendo que ela é 180, o cálculo do número de mols fica bem simples. O número de mol então vai ser igual a massa da amostra, 360, dividido por 180 gramas, por 180 gramas por mol. Então eu tenho que ali eu tenho 2 mols de glicose. Esse cálculo vai ser muito importante para a aula dessa semana, porque hoje nós vamos falar sobre fração molar. Fração molar pode ser definida da seguinte forma: é a relação entre a quantidade de matéria em número de mol do soluto ou do solvente e a soma das quantidades de matéria de todas as substâncias presentes na solução. Se eu tenho uma solução, essa solução é formada por um soluto ou vários solutos e um solvente. O soluto é aquilo que é dissolvido e está em menor quantidade, o solvente é o que dissolve o soluto. E eu quero saber a fração molar, que é o índice que vai me dar essa relação entre quanto eu tenho do soluto naquele tudo daquela solução. Para calcular, então, o que eu preciso saber? O número de mols daquele soluto e dividir isso pelo número de mols total de tudo que está naquela mistura, naquela solução. Matematicamente, eu posso escrever a seguinte expressão: eu posso calcular a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. A fração molar do soluto, então, vai ser o número de mols do soluto dividido por o número de mol do soluto mais do solvente, ou seja, o total. Da mesma forma, se eu for calcular a fração molar do solvente, é só pegar o número de mol que eu tenho daquele solvente e dividir pelo total de mols, a soma total de mols que eu tenho na solução. Parece um pouco confuso, mas eu acho que vai ficar bem mais claro se a gente der um exemplozinho. Vamos lá. Exemplo. Esse exemplo ele não está lá no PET, é só um exemplo de fixação para a gente primeiro entender esse conceito de fração molar e depois logo em seguida a gente faz um exercício lá do PET. Vamos lá. Exemplo. Sabendo que uma mistura gasosa foi formada a partir de 0,6 mol de CO2 com 1,2 mols de N2, determine as frações molares do gás carbônico e do nitrogênio presentes nessa mistura. Então é para eu calcular as duas frações molares. Para calcular a primeira fração molar do CO2, o que a gente vai precisar de? Quantos mols de CO2 eu tenho? 0,6 mols dividido pelo total de mols da mistura. Quanto que eu tenho no total nessa mistura? O 0,6 do CO2 mais 1,2 do N2. Então, X vai ser igual a 0,6 dividido por 1,8. E isso é igual a 0,33. Agora vamos calcular então a fração molar do N2. Então o cálculo vai ser bastante semelhante. Vamos falar que X2 vai ser igual a número de mols do N2, 1,2, dividido por 0,6 mais 1,2. Então aqui eu tenho 1,2 dividido por 1,8 e aqui eu vou ter 0,66. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem o conceito de fração molar. Vamos ver esse conceito então agora aplicado a uma atividade lá do PET. Atividade 1 da semana 3. Uma massa de 160 gramas de NaOH foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente, primeiro, soluto é NaOH, o solvente, a água. E eu quero então a fração molar de cada um dos dois. Como nós vimos no exemplo anterior, o cálculo de fração molar ele é bastante simples. Porém aqui ele não me deu quantos mols eu tenho, ele me deu a quantidade em gramas. Então primeiro eu preciso saber essas 160 gramas de NaOH correspondem a quantos mols desse hidróxido de sódio? O cálculo para conseguir calcular quantos mols de hidróxido de sódio eu tenho é aquele que a gente relembrou lá no início dessa aula. Então, o número de mols ele vai ser igual a 160 gramas dividido pela massa molar do NaOH. E aí a gente vai ter que relembrar como que calcula essa massa molar. A massa molar ela vai ser a soma das massas atômicas do Na, o O e do H. Então é 23 mais 16 mais 1. Isso dá um total de 40 gramas por mol.
Então, voltando na conta lá em cima, 160 dividido por 40 dá 4 mols. Vamos dizer aqui então que N1, que é então o número de mols do soluto, é igual a 4 mols. Precisamos ainda do número de mols do solvente. Quem que é o solvente? A água. E aí, para calcular o número de mols da água, a gente faz igual. 216 dividido pela massa molar da água. A água é H2O, então a massa molar da água é 18. Então, se eu tenho 216 dividido por 18, o número de mols de água que eu tenho ali é 12. Agora vem o cálculo da fração molar mesmo, que é o que o exercício me pediu. A fração molar do soluto, que é o NaOH, vai ser 4 dividido pela soma dos mols, que é 12 mais 4. Então aqui eu tenho a fração molar é igual a 0,25. A fração molar do solvente, que é a água, então é quantos mols de água eu tenho? 12 dividido pelo total. Então 12 dividido por 16, eu tenho uma fração molar de 0,75. Observe que a soma de todos os componentes de uma mistura, quando eu fizer a fração molar de todos os seus componentes, a soma dessas frações molares, ela dá sempre 1. Então é isso. As atividades dessa semana é sobre esse cálculo de fração molar. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos na semana que vem.